Bom, a minha relação com a cultura polonesa é que eu nasci num berço polonês, como se diz. Sou descendente de pai e mãe de poloneses, né? Meus tataravós, então, vieram da Polônia, né? Lá pelos anos de 1890, a uma cidade chamada Guarani das Missões, que hoje tem o título de capital polonesa dos gaúchos. Pelos anos 2003 eu tive a oportunidade então de morar na Polônia, né? A minha relação com a cultura polonesa começou em 2011, quando eu recebi uma intercambista na minha casa pelo programa do Lions. E no outro ano, em 2012, a irmã dela veio. E com isso, os pais dela sempre quiseram que eu fosse para a Polônia e que eu ficasse na casa deles. Então, ano passado, eu fiquei um mês na cidade de Wrocław, que não é a capital, mas é uma cidade universitária. E eu fiquei um mês lá. A minha relação com a cultura polonesa foi em 2014, quando eu fui pro intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras, mas eu fui morar na Espanha. E eu tive que dividir apartamento com uma menina polonesa da Cracóvia. Polonês que a gente vê nas cidades que são colonizadas por descendentes aqui no Brasil não é aquele polonês formal que a gente vê na Polônia em si. É como se fosse um regionalismo, como se fosse o sotaque gaúcho daqui, que tem toda aquela linguagem que só os gaúchos falam e não existe no resto do Brasil. É como nas cidades polonesas, no caso de Guarani das Missões, eles têm umas palavras que só os descendentes aqui usam e lá na Polônia, por exemplo, eles não conhecem. A influência, dá para se dizer que de organização, né? De organização. Como eles são um povo assim bem organizado, né? Eles gostam de fazer as coisas todas certas. Então, eu posso falar da minha cidade, né? Guarani das Missões. É uma cidade pequena, mas tu vai lá, tu vê as ruas limpas, não tem pichação, os jardins, as flores, tudo muito bonito, tudo muito limpo, organizado, né? As pessoas são receptivas. Então, eu acho que essa contribuição dá para se dizer que é bem relevante, né? Na região de Zakopane, onde eles criam bastante ovelhas, então eles fazem bastante artesanato de lã, fazem trilhos de lã, caminhos de mesa, fazem roupas, fazem vestimentas, botas, fazem muitos objetos de madeira, porque lá se planta, se cresce, né, que é uma árvore típica dos Alpes, né, que é o pinus, né, e daquela madeira eles fazem muito artesanato, né, colheres de pau, conchas, né, objetos de madeira Detalhistas, eles são muito detalhistas. As colherzinhas de pau, os garfinhos, todos eles têm algum desenho que eles fazem na madeira. É uma coisa, até essa aqui elas chamam de baptia, que vem uma dentro da outra. São 9 dentro. Tem 9 aqui dentro. Elas são muito bem detalhadas, aqui o encaixe fica perfeito. É uma coisa que eles se esforçam muito para deixar perfeitinha, assim, digamos assim. Eles fazem também muito artesanato de palha, né? Como eles plantam muito trigo, cevada, então eles guardam toda a palha, eles guardam no celeiro, que é para alimentação dos animais no inverno, que o inverno é muito rigoroso. Mas então no inverno, quando eles não vão plantar nem colher, eles aproveitam a palha para fazer artesanato também. Fazem artesanatos, fazem cestas, fazem enfeites de árvore de Natal de palha, enfeites de árvore de Natal de madeirinha, né? No Rio Grande do Sul, quando eu ainda morava em Guarani das Missões, então nos anos 90 começou um trabalho de resgate à cultura polonesa, porque até então os que vieram, então eles não preservavam muito, não falavam da Polônia, não queriam saber, queriam esquecer o quanto mais rápido possível. Porque quando chegaram aqui, tanto os alemães quanto os italianos, eles passaram muito trabalho, né? Porque vieram de lá um tanto iludidos, né? Achando que aqui o salame dava em árvores, como disseram para eles, né? E não, era totalmente o contrário. Tiveram que abrir estradas, desbravar o Rio Grande, construir as casas. Então, eles abriam a mata dentro, aí construíram a escola, a igreja, e em torno disso construíram as cidades, as vilas foram fundando, né?
as localidades, os municípios, as comunidades. E pouco se falava então da Polônia, né, da cultura polonesa. Então, pelos anos 90 começou então um trabalho de resgate à cultura polonesa. Então, alguém tivesse algum documento, objetos que foram trazidos ainda com eles junto, né, da Polônia, se formou então, se fundou um museu, começaram-se então o ensino de língua polonesa nas escolas, né? Começou a se falar o polonês mais, o polonês, porque na época então era feio a gente falar o polonês, porque a gente carregava muito sotaque, né? Já tinha isso na língua, né? Quando falava o português, então era um português com sotaque por causa do polonês. O que mais se assemelha à cultura polonesa com, assim, o povo do Rio Grande do Sul, eu acho, assim, que eles gostam muito de uma festa, e acho que a gente também, assim, a comer bastante e beber bastante, acho que isso eu achei bem parecido. O que se difere na cultura, eu acho que é a proximidade, né? O povo brasileiro é um povo muito aberto e eles são no início mais fechados, assim, eles são mais reservados. Mas depois que tu conhece eles são um povo, assim, muito carinhoso, né? Receptivo e hospitaleiro, assim. Eu estive em Auschwitz ano passado e eu acho que, claro, não é um passeio turístico que tu quer fazer, não é uma coisa assim, mas eu acho importante ir não só em Auschwitz, porque, claro, Auschwitz foi o maior campo de concentração da Segunda Guerra, morreram 4 milhões de pessoas em 5 anos. Mas vale a pena tu saber que aquilo aconteceu e que não se repita. A história deles, as pessoas têm que saber e por isso que talvez eles estejam fechados, mas depois de um tempo eles são muito carinhosos e receptivos. E é um contraste na cidade, né? Tanto que é um bairro da Cracóvia, que é o gueto, que era um bairro dessa época, né? Do comunismo e do nazismo e contrasta muito, né? Com a questão da nova cidade deles. Só que mesmo assim eles têm essa vontade de guardar a história, né? Reguardar a história. Eu conheci uma igreja numa vila. As vilas lá não são uma vila como é no Brasil. A vila quer dizer que é uma cidade bem pequena. E a igreja tinha tiros da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Então, algumas coisas eles deixaram para as pessoas saberem, né? Quando tu passa ali, eles falam, eles mostram para ti a história do lugar. Em Auschwitz, quando libertaram os sobreviventes, perguntaram para eles se poderia transformar Auschwitz em um museu, se eles permitiam, né, que as pessoas fossem lá para conhecer a história, e partiu dos sobreviventes mesmo que sim, que fosse feito um museu, que as pessoas fossem lá, que elas conhecessem, que elas tivessem um conhecimento real do que foi, porque é diferente tu ver um filme, tu ler um livro, quando tu tá lá, tu vê o que foi aquilo, o que eles passaram, sabe? Então veio deles, eles queriam mostrar o que eles passaram. Em relação aos prédios, a arquitetura, na Europa é muito comum ter uma Sky Tower, que eles chamam, que é uma torre alta que tu sobe num elevador por muito tempo e tu tem uma vista da cidade. E na cidade que eu fiquei, que é Wrocław, quando tu sobe nessa torre, tu vê nitidamente, assim, o centro antigo, as igrejas do tempo medieval, tu consegue ver as igrejas com os tiros, né, que foram destruídas na Segunda Guerra, e também os prédios que se assemelham muito um ao outro, são prédios simples, que são os prédios da época comunista, assim. Só de tu estar ali, tu já tem uma visão de tudo que foi a cidade. Em relação à culinária polonesa, eu acho que ela é bem tradicional e simples, né? São ingredientes simples, à base de pão, farinha, carnes, né? Carne de porco. Muita carne de porco. Só carne de porco. Os pratos tradicionais, né? Pierogi, sopas, não importa se é inverno, se é verão. Eles comem muito pão. O café da manhã deles é muito rico, assim. É um café da manhã como se fosse um café colonial, todos os dias. E o almoço eu achava mais simples. O almoço era uma sopa, podia estar 40 graus, que era uma sopa, bem quentinha. São pessoas saudáveis, assim, sabe? Tanto por eles terem um contato maior com o campo, eles se preocupam muito de onde vêm os produtos, como é a produção, em questão de orgânicos, em açúcar. Tipo, tu abrir um refrigerante na frente deles, é tipo, nossa, tu vai tomar um refrigerante, sabe? Eles falam que tem muito açúcar, assim, e doce.
o único doce que eu, em um mês, o único doce que eu vi alguém comer, assim, era sorvete, porque eles tomavam muito sorvete, mas só isso. A religião que prevalece na Polônia, com certeza, é o catolicismo, né? Tanto a presença do Papa João Paulo II, tipo, é um ícone para eles, assim. Eles levam muito a sério. Isso eu acho que até dentro da família polonesa é muito levado a sério, né? Essa questão do respeito, da hierarquia, né? De um pai para filho, ou no colégio. Mas o pessoal mais jovem, pelo menos com quem eu morei, assim, uma delas, por exemplo, era ateia. Então é importante dizer, eu acho que também tem pessoal que não tem religião. O que mais chamou minha atenção foi a arquitetura, que eu conheci várias cidades, assim, e como a religião católica é muito presente lá. As igrejas são enormes, mas pega 3 igrejas de Santa Maria, dá uma igreja deles, assim. E às vezes é uma cidade pequena, uma cidade que não é rica, mas a igreja vai ser enorme. Então, as igrejas, assim, ficou bem impactado, assim, pra mim, como são grandes e ricas, né? E nessa questão artística também, eles dão muito valor para as danças folclóricas, né? E para esporte, assim. É um povo que leva muito a sério o esporte, desde esportes ao ar livre de montanha, quanto ao vôlei, ao futebol, ao esqui, tipo, todos os esportes, assim. A maioria deles tinha um animal de estimação em casa, um gato, um cachorro. E como eles mimam os animais de estimação, assim, pegam no colo, conversam. Muito parecido com o Brasil, ou até um pouco mais, eu achei. E eu comentei com o menino de lá, eu falei, nossa, no início vocês são, assim, meio fechados, mas como vocês se doam pros animais de estimação? E ele olhou pra mim e falou, porque o ser humano a gente nunca sabe do que é capaz, né? Um animal a gente sabe até onde ele vai. E aquilo foi um choque, assim, pra mim. É uma coisa que te faz refletir, né? O que me chamou a atenção também foi em relação ao troco, né? Pode custar 4,99 slots, que é a moeda deles, e eles te devolvem 1 slot. Então, eles são bem... 1 centavo. É 1 centavinho, assim. Então, eles têm muita moeda, assim, tu fica com muita moeda. Eu voltei com muita moeda, eu não sabia o que fazer. Porque no Brasil tu não é acostumado a receber esse troco. Não. Eu diria que foi uma experiência maravilhosa, é um país, assim, muito bom. E eu queria dizer, assim, da história mesmo, para as pessoas procurarem conhecer a história deles e ver que tem um motivo deles inicialmente serem frios, mas que eles são pessoas maravilhosas, eles te recebem muito bem, eles adoram uma festa, adoram esportes e bebem muito. Eles bebem vodka com vodka, eles não misturam Vodka nada. com leite. Então, são pessoas muito divertidas, assim. Então, era essa a mensagem, que é um país que, às vezes, as pessoas não conhecem muito bem, porque, claro, não é ali tão conhecido, não tá na Europa muito central, mas vale muito a pena a visita.